Permitam-me que as minhas primeiras palavras vão para aquele que é o rosto da mudança na Ribeira Brava, o professor Alano. Conheço o professor Alano já há alguns anos, muitos anos, antes até, julgo eu, dele ter aqueles cabelos já brancos, começam-lhe a invadir a cabeça. E sempre tive a impressão, em relação ao Alano, que é, acima de tudo, uma pessoa de bom senso. E nós sabemos, e olhando à nossa realidade na região, no país e também na Madeira, que tem faltado muito bom senso a este país, a esta região e também no concelho da Ribeira Brava. Mas conheço o Alano e sei que ele é uma pessoa competente. E os nossos candidatos são, de facto, os mais competentes para esta tarefa que temos, que é gerir a Câmara da Ribeira Brava numa situação de dificuldades económicas. E recordo que, ao longo do tempo, muito eleitorado ia colocando a incompetência do lado da oposição. Só que hoje, o que se prova, e olhando para aquilo que são as contas das câmaras municipais, chegamos à triste conclusão que elas estão todas, ou a grande maioria, em situação de falência. E aí também podemos ver onde é que esteve a competência e onde é que esteve a incompetência. E o PSD, em relação a essa matéria, tem sido incompetente na gestão dos recursos públicos que as câmaras municipais detêm, mas que são, de facto, de todos nós. Mas também sei que o Alano tem o sentido de justiça e de solidariedade. E numa situação de crise, em que há desemprego e muito aqui na Ribeira Brava, em que há pessoas a atravessar grandes dificuldades, eu sei que os poucos recursos que a autarquia da Ribeira Brava tem, sei que nas mãos do Alano estão em boas mãos. Porque o Alano tem esse sentido de justiça e tem o sentido de solidariedade de utilizar os poucos recursos que a Ribeira Brava vai dispor para servir aqueles que precisam e aqueles que passam maiores dificuldades. É por isso que tenho a consciência que o Alano é, de facto, o melhor candidato que se apresenta nestas eleições à Câmara Municipal da Ribeira Brava. Quero cumprimentar o nosso candidato à Assembleia Municipal, o João Abreu Gomes, que já conheço também há uma data de tempo e que já está na política há mais tempo que eu e que nós temos episódios de encontro ao longo destes anos. O João Abreu é o Tito, naturalmente, e portanto... Quero também agradecer ao Tito, mas quero agradecer também a outros candidatos, alguns já os conheço, outros conheci-os hoje. O candidato a campanário, o Martinho Silva, os meus agradecimentos. Onde é que ele está? Na Serra d'Água, o Pedro Silva. Na Taboa, o Rui Chaves, ao fundo. E na Ribeira Brava, o Virgílio Faria. Professora. Tudo bem. Caras e caros amigos, antes de mais, os meus agradecimentos a todos os candidatos, não só aos cabeças de lista, mas através dos cabeças de lista, a todos os candidatos a estas eleições. E desejo um bom trabalho e que se empenhem e que nos ajudem nesta tarefa que é devolver a Ribeira Brava ao povo da Ribeira Brava, colocando o Alano como presidente desta Câmara, que nós sabemos que a Ribeira Brava bem merece. Mas queria chamar a atenção aqui para alguns aspectos. O primeiro aspecto é que hoje, quando atravesso a Madeira e o Porto Santo, nos contactos que vou tendo com as pessoas, ouço muito esta lógica que os políticos são todos iguais. Eu às vezes dou por mim a pensar se de facto os políticos são todos iguais. É porque há 2, 3 anos eu não ouvia esta conversa. E esta conversa de que os políticos são todos iguais vem exatamente do eleitorado que ao longo dos anos, ou de alguma parte do eleitorado,
que votou no PSD e que hoje está desiludido. A esse eleitorado eu queria dizer que os políticos não são todos iguais. E eu recordo no passado, quando nós chamávamos a atenção em relação a alguns aspectos da governação da Madeira, e basta contar um episódio que tem a ver com o excesso de endividamento, quando o Partido Socialista dizia que estávamos a endividar muito, o Dr. Alberto João Jardim subia ao palco. E quando subia ao palco até entrevistava as pessoas que estavam a assistir aos comícios. E perguntava às senhoras, minhas senhoras, a senhora deve alguma coisa? Mas os senhores da oposição dizem que têm dívidas, mas a senhora deve dar alguma coisa. Pois ele tomava a palavra e dizia, bem, a senhora dizia que não devia nada a ninguém, queria dar Bernoussi, e ele então dizia, não se preocupem, eu trato das dívidas e o Alberto João Jardim, vossas excelências, tratem da oposição. Só que agora a realidade não é essa. É que o Dr. Alberto João Jardim já não trata das dívidas. Ele manda as dívidas para cima do povo, para o povo pagar. É por isso que nós dizemos que os políticos não são todos iguais. E se nós olharmos à realidade da Madeira e à realidade dos Açores, o nosso camarada Carlos César, que governou os Açores, deixou os Açores numa situação saudável do ponto de vista financeiro, sem esta dívida monstruosa. E é por isso que lá, ao contrário da Madeira, nós nos Açores não pagamos o IMI que pagamos. Não pagamos o IRS que paga a região autónoma da Madeira e as pessoas. Não pagam o IRC que se paga aqui. Têm impostos muito mais baixos que na região autónoma da Madeira. Tem o combustível e o gás muito mais barato que na região autónoma da Madeira. E tem políticas mais vantajosas, porque existe um complemento solidário para os idosos de 75 euros e existe um complemento de abono para as crianças no valor de 15 euros e outras regalias. E aqui se demonstra também que a governação nos Açores é diferente e foi diferente da governação na Madeira. E, portanto, os políticos, de facto, não são todos iguais. Há aqueles, como o PSD e Alberto João Jardim, que colocaram a região autónoma da Madeira na atual situação problemática de crise, de dívida pública, de crise económica e social, e há outros que souberam gerir as contas públicas e não têm os problemas que a região autónoma da Madeira. E, portanto, os políticos não são todos iguais. E o Alano, ao longo destes 4 anos, quando na Ribeira Brava chamava a atenção em relação aos problemas, chamava a atenção em relação ao caminho que a Câmara Municipal estava a seguir, o Alano não é igual àqueles que lá estiveram a governar a Ribeira Brava. E o Alano sabe... E o Alano sabe gerir a Câmara Municipal da Ribeira Brava. Outra questão que eu vejo quando olho para os candidatos do PSD, eu já subi aos ados das igrejas para rezar, mas também já subi aos ados das igrejas para fazer campanha. E eu subi aos ados das igrejas e os senhores do PSD estavam lá com o rolo de promessas. Obra para aqui, bico para ali, alcatrão para ali, cimento para ali, areia para ali. Algumas obras nós sabemos que eram necessárias e teriam de ser feitas, outras não. Só que eu agora olho para os candidatos do PSD e começo a ver eles com uma certa gaguez. Estão gagos. Mas qual é o discurso? Eu estou à espera de ver as promessas do PSD. Qual é a obra nova que vão lançar? Qual é o caminho novo que vão lançar? Mas não, os candidatos do PSD não têm, neste momento, um rol de promessas. Têm, neste momento, um rol de dívidas. E eles deviam subir aos ados das igrejas e mostrar a obra que têm para mostrar. Deviam dizer, bem, durante os próximos 4 anos, nós vamos extorquir aos ribeira-bravenses não sei quantos milhões de euros de IMI para pagar a dívida. Nós, deviam fazer isto, nós vamos aumentar isto e aquilo para pagar a dívida que nós criamos. O que é certo é que nós sabemos que a situação em que eles colocaram a Ribeira Brava e os outros concelhos e a região autónoma da Madeira, quem está a pagar é o povo. Mas também vejo essa gaguez no discurso que eles tentam ensaiar agora um novo discurso. Não é o presidente, o candidato aqui à Ribeira Brava, mas é de uma freguesia vizinha, que é criar aí uma Costa do Sol. Mas eu pergunto, não foi o Partido Socialista na Calheta, na Ponta de Sol e na Ribeira Brava, que ao longo dos anos foi chamando a atenção para determinada betonização do litoral, foi chamando a atenção para a descaracterização dos concelhos, foi chamando a atenção para o facto de o concelho A, B ou C estarem a cada vez ficar mais parecidos, e o que importava aqui era diferenciá-los, preservar aquilo que devia ser preservado, para que nós tivéssemos características em cada concelho, diferenciasse dos outros, que potenciasse as nossas mais-valias, nomeadamente em relação ao turismo.
E agora, o candidato do outro concelho, que era Costa do Sol. Sol nós temos, quando Deus depara. Agora, à costa, vão aqui à Baixa da Ribeira Brava, vão ao Lugar de Baixo, vão ao enrocamento da Ponta de Sol e continuam, vão pela Madalena dentro e vão pela Calheta dentro, ver o que é que eles fizeram à Costa do Sol. É porque os nossos turistas, quando vêm à região autónoma da Madeira, se quisessem ver areia branca ou amarela, iam a outros sítios. Eles querem a nossa paisagem tal como é, sem grandes transformações. E isso é a mais-valia de um concelho. E a identidade de um povo vê-se pela diferenciação. Se nós tivermos as nossas características definidas, as características de determinados concelhos, isso é sempre uma mais-valia económica para atrair investimento, para atrair turismo. E o que nós vemos é que as intervenções do Governo Regional nesta costa, essas intervenções acabaram prejudicando mais do que beneficiando os ribeira-bravenses. E basta ver a situação económica da Ribeira Brava, especialmente nas zonas baixas da Ribeira Brava e as intervenções que lá fizeram. Mas há aqui também mais questões que gostaria de chamar a atenção. E tem a ver com aquilo que são as políticas do Governo da República. Como sabem, a partir do dia 1 de janeiro vai existir um corte nas reformas na ordem dos 10%. É um corte da responsabilidade do Governo PSD, CDS-PP a nível nacional. Mas há outras medidas que se aplicam cá devido à dívida e ao buraco, à dívida oculta que foi feita. Nomeadamente o despedimento dos funcionários públicos. Como sabem, o PSD e o CDS querem despedir da administração pública a nível nacional e regional 50 mil pessoas e na região autónoma da Madeira isso corresponde a 1.250 funcionários públicos que nos próximos anos vão para o olho da rua. E esta conversa das rescisões amigáveis, toda a gente sabe que não são rescisões amigáveis, são pouco amigáveis. Para mais, tem uma lei a seguir de requalificação da administração pública, em que para requalificá-los mandam-os para casa e acabam ficando sem emprego. E, portanto, nós estamos a ser abrangidos para esta diminuição de funcionários públicos a nível nacional, que se aplica à Madeira devido ao plano de ajustamento aprovado por Alberto João Jardim por causa da dívida oculta. Essa lei não atinge os Açores, porque eles não fizeram dívida. E, portanto, se alguém é responsável pelo que se passou na região autónoma da Madeira ao longo destes anos, tem um nome, é o PSD. Mas não é só o Dr. Alberto João Jardim, é todos os dirigentes à escala regional, local e de freguesia, que ao longo dos anos foram aplaudindo estas políticas que nos levaram a esta situação. A região autónoma da Madeira tem muitos recursos. O principal deles somos nós, as pessoas. Mas temos um ambiente, temos paisagem, temos clima. A região autónoma da Madeira é, e se fosse bem gerida, com os recursos da União Europeia, dos nossos recursos próprios, dos nossos impostos e aquilo que vem do Orçamento de Estado, dava para a região autónoma da Madeira ter qualidade de vida e dar qualidade de vida às pessoas que aqui habitam. Mas nos últimos 10 anos, e foi especialmente nos últimos 10 anos, o caminho seguido foi aquela falta de bom senso e foi a loucura. Foi pedir empréstimos para fazer obras e muitas delas de duvidosa utilidade e qualidade. E é por isso que nós não podemos deixar que quem mande na região autónoma da Madeira não seja o nosso povo. Porque nos últimos anos, quem tem mandado na região autónoma da Madeira tem sido um senhor chamado Jaime Ramos, que acaba manobrando os orçamentos e leva o dinheiro que devia ser para desenvolver a nossa terra para o betão e para o cimento. E para obras que não existiam nenhuma necessidade de serem feitas. E nós sabemos o que é boa obra pública, e boa obra pública serve às pessoas e cria condições para que as pessoas investam nas freguesias, nos concelhos, mas há muita má obra pública que a única coisa que serve é para meter o dinheiro no bolso de alguns. E muito dinheiro, mas mesmo muito dinheiro, entrou no bolso de muito poucos. E agora somos todos nós a ter que pagar nas próximas 2 décadas esse investimento público, que foi um mau investimento público. Mas ainda hoje também, e gostaria de chamar a atenção para isto, um líder partidário desta feita do CDS afirmou que depois das eleições não vai fazer acordos para governar as câmaras municipais com nenhum partido e não o fará com o PSD nem com os partidos da oposição.
só queria chamar a atenção que há 2 anos atrás esse líder partidário que dizia era outra coisa. Fazia acordos com o PSD desde que não fosse o Dr. Jardim o presidente do governo. E ele agora vem dizer que não faz acordos com o PSD. Eu pergunto, será que esta decisão dele é irrevogável, como foi a do Paulo Portas quando se demitiu e que nunca mais voltava ao governo e afinal deu o dedo por não dito e foi para o governo? Eu julgo que o José Manuel Rodrigues é cada vez mais parecido com o senhor Paulo Portas. E, portanto, é preciso o eleitorado ter cuidado. As pessoas têm que perceber aqui uma coisa. Nestas eleições, só há 2 caminhos. Ou há mudança ou há continuidade. Ou apostam na mudança e votam no Alano, ou apostam na continuidade e votam no PSD. Não há mais caminhos. São esses os 2 caminhos possíveis. E eu estou convencido, por aquilo que sinto, por aquilo que tenho falado com as pessoas, pela forma como as pessoas começam hoje a olhar para a realidade regional, que as pessoas percebem que é necessário haver uma mudança. E essa mudança hoje começa-se a sentir nas freguesias e nos concelhos, em toda a região e no Porto Santo. E eu queria-vos dizer, no dia 29 de setembro, nós vamos ter mudanças em toda a região autónoma da Madeira e a Madeira deixará de ser um espaço onde o PSD toma conta de tudo e a Madeira passará a ser mais um arco-íris com várias cores políticas a governar a nossa região. E é por isso que eu confio no Alano para este trabalho, que até o dia 29, todos nós, apoiando o Alano, apoiando os candidatos às juntas e à Assembleia Municipal, todos nós vamos para o terreno trabalhar e trazer a mudança à Ribeira Brava. Muito obrigado a todos. E esta porta que está, ou seja, o bairro dos Mitos, já foi criada há mais de 20 anos. Depois disso, mais nada se diz, foi-se crescendo ao calhas, ao gosto, ao sabor dos interesses que cada um tinha. Mas outros exemplos se põem. Eu vou dizer, por exemplo, uma coisa que atingirá muito os pais